Boa tarde a todos. Começando aí mais uma aula de PDS. Antes da gente começar o conteúdo de fato, alguns recados importantes a respeito da avaliação da semana passada. Pessoal, semana passada, na quinta-feira, nós tivemos a nossa avaliação, né? Durante a quinta-feira eu fiquei até quase 11 horas da noite ainda auxiliando alunos que estavam com dúvidas pontuais e tudo mais. Então acredito que se alguma coisa ficou para trás para alguém da turma, né, não foi por dificuldades com o MATLAB ou por falta de auxílio. Eu fui bem além do horário que eu tinha me comprometido a ficar para atender, né, o pessoal que tivesse uma eventual dificuldade com a plataforma do Grader. Estranhei um pouco que teve alguns alunos, alguns que estavam aí meio que acompanhando, sabe, realizando as atividades acompanhadas, às vezes não integralmente, mas ainda estavam por ali. Teve gente que acabou não fazendo a prova, né? Não sei o que aconteceu, se teve uma desistência, se foi por motivo de força maior. Só queria deixar o lembrete aqui, né, que hoje está vencendo o prazo para pedir uma segunda chamada, se tiver razão para isso, né? Então, fiquem atentos a isso. Mesmo quem, por quaisquer razão, perdeu a prova e não tem uma justificativa para a segunda chamada e tudo mais, mas queria verificar se ainda tem, né, chances com a disciplina, dá para olhar lá o quadro de notas que está disponível no Moodle, né, dá para ver que, né, com o modelo de recuperação que a gente tem esse semestre, é possível recuperar bastante coisa. Então, se tiver na dúvida, se estiver pensando se vale a pena ou não, quiser conversar comigo, né, me procura amanhã no nosso horário de PA, ou manda um e-mail para mim para a gente ter uma conversa, às vezes mais privada, num outro momento, para quem se sentir mais à vontade dessa maneira, para a gente discutir. Só importante, pessoal, semestre que vem a gente tem expectativa de voltar presencialmente, vamos deixar essa experiência que de uma forma geral foi bastante ruim para trás, levando junto aí uma meia dúzia de coisas boas que surgiram, né, nesse ínterim, mas voltar ao que a gente considera como a nossa normalidade. Mas não tem por que voltar isso com prejuízos acumulados por questões aí que às vezes não definiriam de fato uma aprovação ou uma reprovação no fim da disciplina. Então queria deixar um convite para todo mundo aí que porventura possa estar pensando em desistir da disciplina, principalmente porque já perdeu a primeira prova e tudo mais, que ainda está em tempo de ter um aproveitamento aí e de conseguir retomar as atividades presenciais do ano que vem, já um degrau acima dentro da escadaria que vocês têm que subir aqui conosco até a colação de grau. Beleza? Um outro recado importante, pessoal, eu já mandei isso por e-mail, mas é sempre bom falar. As notas já estão disponíveis no Moodle, né? Todo mundo da turma tem acesso, dá para verificar lá. Peço para vocês que chequem, né, se as notas do Moodle estão batendo com as notas que vocês obtiveram no Grader. A integração, pessoal, a gente recebeu notícia que ela está sendo finalizada há uns 30 dias atrás, então realmente nesse momento eu já não tenho como dizer se vai ser integrado ainda esse semestre ou não, né, mas tem informação de que vai ser integrado, mas a gente ainda está com 2 passos de transcrição manual. Eu ainda passo as notas do Grader manualmente para o Moodle, obviamente que isso está sujeito a erro, e depois, né, principalmente com os cálculos que são feitos no Moodle, eu passo manualmente a nota, mais uma vez, para o sistema acadêmico. Então, chequem lá também no portal do aluno se as notas que estão lançadas estão de acordo com o que vocês realmente estão tirando. As notas, né, a média das avaliações continuadas, pessoal, está artificialmente baixa, porque do total de avaliações continuadas que estão previstas, a gente ainda não realizou todas, e o Moodle ele automaticamente preenche as notas que não foram lançadas com 0, então é uma situação de pior caso que ele coloca lá. Então agora, semana a semana, conforme vocês forem entregando as próximas atividades da avaliação acompanhada, eu vou fazer um esforço aí para manter essas notas atualizadas no sistema acadêmico, para já ficar o registro cada vez mais fiel da situação
real de vocês na disciplina. A ideia é que vocês vão fazer a segunda avaliação já tendo em mãos todas as notas, né, das atividades realizadas, pelo menos até uma semana antes. Lembrando que no dia da avaliação também é o último dia da entrega da última atividade lá, então no momento que vocês fizerem a avaliação, principalmente quem fizer cedo, eu ainda não vou ter corrigido, né, as últimas atividades de avaliação continuada, mas ainda naquele dia elas saem. Então existe essa sobreposição aí por conta do modelo de avaliações continuadas, mas pela própria dinâmica, né, automática do sistema de correções, tirando ali um pequeno atraso de minutos que eu demoro para transcrever todas essas informações, o resultado sai na hora, né? Então isso não é acredito eu que não é um problema para ninguém. Pessoal que está acompanhando aí a disciplina que eu vejo, está com as atividades acompanhadas ali mesmo, o pessoal que não fez tudo 100%, mas que está mais ou menos em dia, né, já está com uma nota ali entre a primeira prova e as acompanhadas que foram feitas até então, já tem grande parte da turma com uma nota confortavelmente acima de 5. A ideia é que muita gente vai ter a aprovação da disciplina mesmo antes de fazer a última atividade acompanhada e a segunda prova, o que não é razão também para abandonar a disciplina, pessoal. Lembrem que uma aprovação com uma boa nota é importante, né, principalmente porque o coeficiente de vocês é algo que é julgado aí na hora de ter a oportunidade da dupla diplomação. E falando em dupla diplomação, pessoal, eu sei que para quem acompanhou isso de perto, eu lembro que eu acompanhei a primeira turma que a gente mandou, que nós mandamos 7 alunos, e aí depois a última gestão da universidade centralizou tudo isso tudo em Curitiba, né, os acordos que a gente tinha feito aqui do nosso departamento, do nosso curso em Campo Mourão, com os institutos em Portugal, a gente acabou perdendo um grande número de vagas, porque isso foi socializado, né, para toda a instituição, mas para resolver isso a gente está buscando novas iniciativas, novas parcerias, e já existe uma expectativa de que a gente abra novo acordo de dupla diplomação, pessoal, com o Instituto de Coimbra, né? Então a gente teria 2 parcerias rodando em Portugal, né? Aí a gente tem uma expectativa de que a gente pelo menos dobraria a nossa capacidade aí de ofertar uma oportunidade de dupla diplomação para vocês. Então, muito atentos aí com o coeficiente, não deixem a peteca cair no fim do semestre só porque já passou. Beleza, pessoal? Alguma dúvida a respeito disso? Tranquilo, professor. Beleza, então. Então vamos começar, pessoal. Vocês vão lembrar que antes da avaliação, a gente estava fazendo, né, o nosso último conteúdo abordado foi a DFT, né, transformada discreta de Fourier. E um dos aspectos que a gente verificou da DFT que são inviáveis para sua utilização é o custo computacional da DFT. A DFT, está aqui a equação da DFT, aqui a DFT inversa, e aqui o parâmetro, né, o fator Wiggle, que calcula as exponenciais que estão dentro do somatório. Basicamente a gente viu que consigo implementar a DFT e a sua inversa como uma multiplicação matricial. Analisando o formato do somatório, a gente consegue ver que para calcular uma DFT de n elementos, eu vou obter um x de k que também tem n elementos, só que esses caras são complexos. Por serem complexos, pessoal, eles já vão ocupar o dobro da memória, né? Porque eu vou ter que ter uma palavra para a parte real e uma palavra para a parte imaginária. E, apesar do x de n ser real, logo depois que ele faz a primeira multiplicação aqui, todo mundo começa a ser complexo. Ou seja, eu tenho
valores intermediários de contas para armazenar aqui vão ser todos complexos. Então a gente assume por simplicidade que todas essas multiplicações aqui são complexas, porque mesmo quando o sinal é real, logo depois da primeira já fica todo mundo complexo, assim como as somas. Eu também tenho n menos 1 somas complexas. Em termos de operações complexas, pessoal, a DFT custa n ao quadrado menos n, ela custa n ao quadrado multiplicações complexas e n ao quadrado menos n somas complexas. A gente pode ver que a IDFT, pessoal, vai ter um custo bastante similar. A diferença é que eu tenho a multiplicação de 1 sobre n antes, uma multiplicação real de um número complexo para fechar o x de n para cada valor de n. A gente não vai entrar nesse preciosismo aqui, vamos assumir a princípio que o custo da DFT e da IDFT é o mesmo, são iguais. Mesmo porque, pessoal, uma pequena modificação nesse fator Wn aqui, se eu coloco essa exponencial dividida por raiz de n, eu já consigo tirar esse fator de 1 sobre n dessas duas equações. E normalmente os algoritmos que fazem transformada rápida de Fourier, eles fazem isso, eles já assumem isso, que simplifica os cálculos e simplifica as relações de custo. No computador, pessoal, todas essas operações, aqui no MATLAB, elas vão ser feitas na unidade em ponto flutuante. Então, no MATLAB, a gente vai ter as nossas variáveis double, de 64 bits, ou seja, são 8 bytes para representar cada valor. Se for complexo, já vão para 16 bytes a representação de cada valor. Ou seja, eu vou ter um certo custo computacional para fazer isso daí. Quando a gente fala de uma unidade em ponto flutuante, pessoal, embora existam em DSPs dedicados unidades de ponto flutuante com suporte em hardware para aritmética complexa, isso simplesmente não é o caso em processadores de propósito geral, que é o que a gente encontra dentro de computadores ou microcontroladores de propósito geral. Eles, quando têm uma unidade de ponto flutuante para suporte de números reais. A hora que eu transformo uma multiplicação complexa nas operações reais equivalentes, pessoal, uma única multiplicação complexa, ela se transforma em 4 multiplicações reais e 2 somas reais. Ou seja, eu tenho um fator de escala aí relativamente grande, Uma única operação complexa viram 6 operações reais, enquanto uma adição complexa corresponde a 2 adições reais. Transformando isso, pessoal, a gente chega a um custo final de 16n² multiplicações em ponto flutuante e 8n² menos 2n adições em ponto flutuante. Esse é o custo com operações em ponto flutuante para uma plataforma que possua uma unidade de ponto flutuante, uma FPU, para realizar uma DFT com N elementos. Processadores atuais, pessoal, até a palavra moderna já é um pouco antiga, possuem instruções Multiply and Accumulate, instruções MEC, onde ele faz uma multiplicação e uma soma dentro de uma única instrução. Se a gente organiza as contas de uma maneira adequada, eu consigo combinar uma dessas multiplicações com uma dessas adições, de maneira que, como o número de multiplicações é mais alto, ele acaba sendo o gargalo. Ou seja, em qualquer processador aí feito a partir do final da década de 70, em termos de instruções de ponto flutuante que vão ser executadas, a gente tem um custo que de fato vai ser de 16n² instruções, porque ele vai fazer multiplicações e somas dentro de uma única instrução, então ele vai
agrupar todas essas somas aqui dentro desse maior número de multiplicações. Infelizmente, pessoal, esse custo computacional ainda depende de n ao quadrado. Aí a gente viu na aula anterior, né, na última aula que a gente tratou de DFT, que isso rapidamente cresce aí além da capacidade de computadores atuais entregarem esse resultado, ou de forma temporânea, ou mesmo de serem capazes de fazer o cálculo, né, devido aos seus limites de recursos computacionais, que é o que a gente vai ver em relação também ao consumo de memória. No ponto flutuante de 64 bits, eu vou precisar armazenar n ao quadrado valores do Wn, né, daquela matriz que precisa ser calculada. Ou seja, são n ao quadrado valores complexos. Sendo o ponto flutuante de 64 bits, ou seja, são 128 bits no total para cada valor complexo, ou seja, 16 bytes, a hora que eu elevo isso ao quadrado, a gente percebe que o consumo de memória só para armazenar a matriz W com os pesos equivale a 256 n ao quadrado bytes. E foi justamente o gargalo que a gente encontrou, né? Antes do meu computador, no exemplo que a gente tem no material da aula anterior, começar a demorar anos para calcular uma DFT, bem antes disso ele já fica sem memória, né? Porque a gente repara aqui que o custo em memória, ele é n ao quadrado também, só que ele tem uma escala de 256, enquanto em termos de instruções é 16. E enquanto a capacidade de processamento de computadores recentes chega aí a teraflops, né, unidades de 10 a 12, memória disponível a gente ainda está na casa dos giga, né? Então é 10 a 9, é um pouquinho... Não, desculpa, falando besteira. Giga é 10 a 12. Não, giga é 10 a 9. Esquece que eu estou falando bobagem hoje. Então a gente percebe que também tem uma diferença de escala em termos de hardware para poder de processamento, número de instruções por segundo no ciclo de clock, e quantidade de memória. Então, tudo isso contribui para que o cômputo direto da DFT, apesar de extremamente ineficiente em termos do custo computacional, ele é ainda pior em relação ao consumo de memória. Isso daqui, pessoal, praticamente que proíbe que eu consiga fazer uma aplicação de DFT em hardware embarcado. Porque embora o hardware embarcado ele tenha, com diferentes arquiteturas, ele tenha tido avanços em sua capacidade computacional, né? Alguns processadores embarcados aí têm desempenho que não estão muito longes, ou na verdade até superam várias versões de processadores aí com aplicação em servidores, né? A gente ainda tem a restrição da memória, né? Em sistemas embarcados, a memória continua sendo algo bastante limitado, enquanto em qualquer computador que a gente compre hoje, a gente vai encontrar uma memória RAM aí a partir de 8 GB. Em plataformas embarcadas é muitíssimo comum a gente falar de quantidades de RAM ainda medidas em kilobytes. Então, a disponibilidade de memória rápida para executar os cálculos é realmente um gargalo. Aqui, pessoal, eu tenho os códigos, eu apresentei isso na aula passada para vocês, né? São as informações do fabricante da CPU do meu computador, a capacidade de processamento dela. Aqui a quantidade de memória do meu computador, 8 GB de RAM. E aqui a gente chega a um valor máximo de tamanho de FFT que eu consigo, de DFT que eu consigo fazer em relação ao consumo de memória. Então reparem que eu consigo fazer uma DFT com 5.792 elementos, né? Um valor relativamente baixo. Se a gente fala aí que áudio
tem pelo menos 44.100 amostras por segundo, eu estou falando aqui de algo em torno de 1/8 de segundo de áudio, né? É 12,5% do número de amostras de 1 segundo de áudio já levaria o meu computador ao limite do que ele consegue fazer. E o que o meu computador consegue fazer em tempo real, ou seja, ele tem capacidade computacional de fazer esse número de contas dentro de 1 segundo, né? Eu não consigo fazer uma DFT com mais de 83.852 amostras. Ou seja, até esse valor ele ainda entrega os resultados para mim em 1 segundo. Na prática, pessoal, a gente sabe que isso não é verdade, né? Eu não tenho todo esse recurso computacional aqui, não está dedicado somente à execução da DFT no MATLAB, né? Eu tenho todos os recursos ocupados pelo restante dos aplicativos e do sistema operacional que eu tenho no computador, mas dá aqui uma figura de mérito que a gente possa comparar. Então, eu percebo aí que mesmo com um hardware com boa capacidade, né? 112 gigaflops, 8 GB de RAM, não vou dizer que está no top de linha ali, mas está bastante capaz. Eu estou extremamente limitado no que eu consigo fazer. Consigo processar menos de 6.000 amostras de áudio por vez e mesmo se eu contornasse esse problema de memória aqui fazendo um arranjo melhor em cima desse WN para não ter que armazenar todo mundo, eu ainda ia conseguir processar em termos de tempo real não mais do que um pouco menos de 84.000 amostras por segundo. Ou seja, eu ainda ia conseguir processar áudio em tempo real nesse computador, porque o número de amostras por segundo costuma ser próximo da metade disso. Então, ele ia ter 50% de folga aí na carga do CPU. Só que esquece processar vídeo, né? Processar vídeo com o número de amostras na casa dos milhões de amostras por segundo que a gente tem no stream de vídeo, está completamente fora. Eu estou aqui nas dezenas de milhares. Vídeo está nas dezenas de milhões, principalmente se for vídeo em alta resolução. Então estaria completamente fora. Qual que é a ideia da FFT? Pessoal, a ideia da FFT é escrever um algoritmo eficiente para o cálculo da DFT. É muito importante, pessoal, salientar um ponto, que a FFT ela não é uma aproximação da DFT. A FFT é o cálculo exato da DFT. Em termos de análise algébrica, o resultado da FFT é equivalente ao resultado da DFT. A ideia é só observar essas contas aqui, que estão sendo feitas conforme dado por esse somatório, e tentar explorar a simetria conjugada, a periodicidade dos coeficientes e várias outras relações para obter um cômputo mais eficiente. Se nós tirássemos uma DFT no braço, o que normalmente eu faço em sala de aula com vocês, mas agora remotamente não houve tempo para isso, vocês iam ver, pessoal, que vários valores, vários fatores multiplicativos e valores que a gente soma se repetem muito durante o cálculo da DFT. Então, o cálculo direto da DFT ele tem muitos fatores repetidos, tem muita redundância nas contas. E é exatamente explorando isso, cortando essas redundâncias, que a gente consegue obter um algoritmo mais rápido. Então, pessoal, lá nos idos da década de 60, teve dois pesquisadores que por acaso ainda são vivos hoje, pessoal, Cooley e o Tukey, que a gente costuma dizer que eles redescobriram o algoritmo da transformada rápida de Fourier. Por que eles redescobriram, pessoal?
teve resultados publicados a respeito da transformada rápida de Fourier, se não me engano agora nos anos 30 e nos anos 40. Mas esses resultados eles não ganharam penetração dentro da comunidade científica, porque naquela época a gente ainda não tinha computador digital. Então, não é uma grande sacada, é só uma questão de estar no lugar certo e na hora certa. O artigo do Cully, apesar de ter sido um desenvolvimento original deles, né, eles não republicaram algo que eles viram em outro lugar, foi um desenvolvimento original deles, ele não era inédito, né? Pesquisas que foram feitas depois mostraram, não, mas isso já foi publicado 20 anos atrás, 30 anos atrás, isso nos anos 60, quando eles publicaram o resultado. Até que, se eu não me engano, na década de 80, alguém encontrou todo esse desenvolvimento que eu vou fazer aqui com vocês agora num material não publicado do Gauss. Ou seja, o próprio Gauss, no século XIX, também chegou ao algoritmo da FFT, que, segundo o I3E, é o resultado mais importante na área de engenharia elétrica do século XX. Então, quando a gente observa tudo que aconteceu no século XX e a FFT é algo que o I3E considera o mais importante, a gente realmente tem uma noção da aplicabilidade desse resultado que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco. Só que o mais importante você precisa ter uma saída, ter uma aplicação. Gauss nem se deu o trabalho de publicar esses resultados, porque quando ele viveu, ele olhou assim e falou, não, legal, uma curiosidade matemática interessante, mas sem aplicabilidade. Então ele deixou o resultado esquecido num caderno, numa gaveta dele. E hoje para nós é um resultado central, né, para as aplicações de processamento digital de sinais. Então o resultado começa bem simples, a gente começa a partir da definição da DFT. E aí a ideia, pessoal, é uma ideia que provavelmente vocês ouviram falar lá atrás na disciplina de algoritmos, né, que é a técnica de dividir e conquistar. Porque qual que é o problema do custo computacional de 16n ao quadrado, que o algoritmo da DFT direta tem? Se eu dobro n, eu quadruplico o custo, né? Esse é o problema. Porque a ordem do algoritmo é n ao quadrado. Então, se eu vou trabalhar com o dobro de amostras, o problema ele não fica 2 vezes mais complicado, ele fica 4 vezes mais complicado. Se eu trabalho com 10 vezes mais amostras, o problema fica 100 vezes mais complicado. Então isso é algo que rapidamente se torna proibitivo. Então a ideia é diminuir a ordem. Só que aí fica aquela ideia, tá? Se eu trabalho com o dobro de amostras, o problema fica 4 vezes mais complicado. Só que se eu trabalho com metade do número de amostras, o problema fica 4 vezes mais simples. E isso ajuda, porque fala assim, tá, mas eu não vou fazer então uma análise com um número menor de amostras, isso não vai me dar toda a resposta em frequência. Não, mas pensa o seguinte, se eu divido o problema em 2, cada um com metade do número de amostras, o custo não vai ser de 1/4 para cada um deles? E a hora que eu somo o custo dos 2 problemas, onde cada um tinha metade, 1/4 mais 1/4 não dá meio? Ou seja, a ideia é, se eu dividir o problema da DFT em 2, de uma forma que as contas fiquem bem organizadas e eu possa usar a DFT ainda como originalmente definida, eu posso ter uma economia, pessoal, de até 50% no custo computacional. Ao invés de fazer uma DFT com N valores, fazer 2 DFTs com N sobre 2 valores. Essa é a ideia. É uma ideia bastante comum em algoritmos, né? É um conceito, né, chamado de dividir e conquistar,
E, obviamente, que vocês vão olhar aqui e falar, não, mas essa divisão é arbitrária. Não, ela não é especificamente arbitrária. Eu poderia decompor o x de n de diferentes maneiras. Eu poderia falar, não, eu vou pegar os primeiros n sobre 2 valores e vai ser uma parte. Depois eu vou pegar os últimos n sobre 2 valores e vai ser a segunda parte. Eu poderia fazer qualquer divisão aqui, só que existe uma divisão que dá um resultado melhor. É isso que foi explorado na pesquisa. Então aqui eu apresento esse resultado para vocês. Ó, o pessoal dividiu a DFT entre dois somatórios, onde os índices n são pares e no outro os índices n são ímpares. De princípio, pessoal, não tem nada intuitivo que eu possa olhar para vocês e falar, não, está na cara que tinha que ser dividido em par e ímpar. Não, o desenvolvimento foi feito para uma decomposição entre índices pares e ímpares e esse se mostrou o melhor resultado. Poderia ter decomposto de várias outras formas, só que a decomposição par e ímpar é o que mostrou um melhor ganho de eficiência computacional. Então, vamos partir aqui dessa ideia que eu vou dividir então uma DFT de n elementos em duas DFTs de n sobre 2 elementos, onde uma é para n par e a outra é para n ímpar. Pessoal, lá em MMA, quando vocês fizeram séries de Fourier, eu tenho certeza que vocês aprenderam os truques que a gente usa para garantir que índices inteiros vão ser pares ou vão ser ímpares. Para garantir que o índice inteiro n seja par, é bastante simples. É só reindexar ele como 2n. Agora, multiplicando um n inteiro por 2, esse índice aqui é sempre inteiro. Obviamente que eu quero pegar todos os pares entre 0 e nzão menos 1. Então, vou precisar readequar os limites aqui, né? Como agora eu tenho 2n aqui, eu preciso trocar aqui o nzão sobre 2. Então, os limites do somatório mudam, porque o meu índice agora é 2n. Mas a ideia aqui é que ele vai fazer exatamente esse somatório aqui dos pares. E, obviamente, que aqui, onde eu tinha wn elevado a knzinho, eu tenho k 2n. Então, substituo para n par, substituo o n por 2n e ajusto o limite da soma para não sair fora, né? Como eu estou multiplicando por 2 aqui o nzinho, para eu não sair fora do meu intervalo original. Eu faço a mesma coisa para os índices ímpares. No caso do índice ímpar, pessoal, de novo é bastante simples. Eu só multiplico ele por 2 e aí somo 1. Porque do mesmo jeito que 2n é sempre par para n inteiro, 2n mais 1 é sempre ímpar. Então reparem aqui que eu troquei o x de n por x de 2n mais 1. O wn elevado a knzinho agora é 2n mais 1 também. E também substituir o limite do somatório. Ou seja, enquanto aqui eu simplesmente dei a ideia, não, vamos separar entre par e ímpar. Aqui eu realmente construí uma indexação, construí uma representação matemática exata de como fazer isso. Pessoal, aqui, lembra, esse wn é uma exponencial, é expoente de menos j2π sobre nzão. Então, quando eu tenho aqui wnzão vezes k 2n mais 1, na verdade aqui eu tenho um exponente de uma soma. Isso pode ser separado como a multiplicação dos exponentes. Então, repara, dentro do somatório eu mantive o wnzão k2nzinho, porque o somatório é em nzinho. Eu não posso tirar nada que dependa de nzinho para fora do somatório, mas o termo que só depende de k, ele é constante do ponto de vista do somatório. Então eu passei ele para fora. Então reparem aqui que o primeiro somatório continua igual, não mudou nada, mas o segundo somatório eu fiquei com um termo fora.
Reparem que em ambos os somatórios, pessoal, eu tenho WN2KN. Ou seja, é como se aparecesse o termo WN ao quadrado. Quando eu troco, pessoal, WN ao quadrado, é como se eu multiplicasse por 2 no numerador do exponente, que é a mesma coisa que eu dividir o denominador do exponente por 2. É do mesmo jeito que eu multiplico aqui por 2 em cima, é como se eu dividisse por 2 embaixo. Ou seja, WN ao quadrado é a mesma coisa que W de N sobre 2. Eu sei que essa transformação matemática aqui parece, pô, mas é muito mais fácil trabalhar com WN ao quadrado do que WN sobre 2. Só que a hora que eu troco esses caras aqui que tem o quadrado por outros que tem o N sobre 2, eu percebo uma coisa. Pessoal, a DFT não estava definida como o somatório do sinal x vezes os pesos em WN de 0 a N menos 1? Aqui embaixo, pessoal, eu tenho o somatório dos valores de x vezes diferentes potências de WN sobre 2 dentro de um somatório de 0 até N sobre 2 menos 1. Tudo que estava definido em termos de N maiúsculo aqui, do número de amostras, ficou definido em termos de N sobre 2 aqui, de metade do número das amostras. Ou seja, essa decomposição é a decomposição onde eu consigo levar de forma muito simples, sem um grande número de contas adicionais, uma DFT de N amostras para duas DFTs de N sobre 2 amostras. Ou seja, reescrevendo esse cara aqui, esse aqui tem os índices pares, que a gente vai chamar de XEK, onde XE, o E é do inglês even. A nomenclatura nossa, vocês sabem que é baseada em inglês. Aí aqui eu tenho esse fator do WN elevado a K, que está fora, mas esse outro somatório é dos índices ímpares, do inglês odd, por isso que o índice é o O. Então, XK ficou definido em termos de XE e XOK, onde esses caras aqui são duas DFTs iguaizinhas ao que eu tinha aqui no começo, mesma coisa, porque essa diferença aqui do índice de N dentro de X de N não muda nada, né? Em termos de custo computacional e tudo mais, é só uma diferença de como ele está puxando os dados que estão sendo alimentados na DFT, mas o custo é o mesmo, a expressão resultado é igual. Então eu tenho duas DFTs, XE e XO de K, que eu consigo usar, combinar elas para obter o XK. Ou seja, o custo desse cara aqui é 1/4 do custo desse. Enquanto o custo desse outro cara aqui é 1/4 do custo desse. Ou seja, os dois juntos, calcular esses dois caras é metade do custo da DFT direta. Obviamente que eu ainda vou ter o custo adicional de combinar XE e XO para obter o XK. Só que a menos que esse custo seja também metade disso, esse caminho aqui vai ser mais eficiente do que montar esse cara aqui direto. Ou seja, se eu pego uma DFT, para isso eu só preciso que ela seja um número de amostras par e quebro ela em duas DFTs, o meu custo, pessoal, total cai de 16N ao quadrado flops, que são operações em ponto flutuante, para 8N flops. A gente costuma representar essas contas aqui num diagrama que é chamado de estrutura borboleta da FFT. Dessa forma. Então, aqui a DFT que está como uma caixa preta que faz o somatório. Aqui entra as amostras no tempo, aqui saem os bins da frequência em K.
E essa caixinha preta aqui faz essa conta. Agora aqui, pessoal, eu troquei, eu tenho duas caixinhas pretas, mas que fazem uma DFT que é metade do tamanho, 1/4 do custo. Repare que aqui entra os índices pares, aqui embaixo entre os índices ímpares, e aqui como ele combina. Então, por exemplo, o x0. Bem, o x0 vai ser o xz0 para o mesmo k, vezes o wn elevado a 0, xo de 0. Então, reparem, o x de 0 pega o xz de 0 e soma com o xo de 0 vezes wn elevado a 0. Então, reparem que aqui tem uma setinha para indicar, ó, aqui vem o sinal, aqui vem um sinal lá de baixo. Nesse ponto aqui, esses caras se somam para dar o xo. As setinhas aqui indicam o fluxo do sinal. Quando eu tenho um ponto aqui que o sinal sai do sistema, ele vem aqui para o x4, mas ele também vai aqui para cima, que é como se eu estivesse copiando o fluxo do sinal para duas variáveis. E aqui ele tem uma setinha com um peso, onde tem uma multiplicação, e aqui uma soma. Então reparem, a borboleta ela não só mostra para nós de uma maneira bastante clara como eu quebrei uma DFT em duas DFTs, mas ele também mostra para mim o que eu preciso fazer além disso para obter o resultado da DFT final. Onde a gente observa aqui que cada coeficiente do x de k, ele pega o coeficiente do xz e do xo, tem uma multiplicação complexa e tem uma soma complexa, ou seja, uma multiplicação complexa e uma soma complexa. Uma multiplicação complexa são 4 multiplicações reais mais 2 somas reais. E aí depois uma soma complexa são 2 somas reais. Ou seja, no total eu tenho 4 multiplicações reais, 4 multiplicações complexas. Desculpa, 4 multiplicações reais, 4 somas reais. Se eu uso de novo uma instrução MEC, cada um desses pontos aqui são 4 operações em ponto flutuante, 4 operações de multiplicar e acumular. Ou seja, o número aqui é igual a n, o custo da DFT então ficou, nessa estrutura aqui ficou 8n ao quadrado mais 4n. E 8n ao quadrado mais 4n é muito melhor do que 16n ao quadrado. Então reparem que esse custo extra dado por essa equação, ele é muito pequeno e ele cresce com n, ele não cresce com n ao quadrado. Então o 8n ao quadrado ele ainda acaba sendo o nosso pior vilão, né? Mas eu reduzo o custo a um pouquinho acima da metade do custo original. Só que aí vem a ideia. Eu não posso seguir esse padrão dentro dessas DFTs aqui com 4 elementos? Obviamente que eu não consigo mais ficar com interpretação de índices pares e ímpares. Mas vamos analisar aqui graficamente o que aconteceu. Eu tinha uma DFT com uns n elementos. Aqui x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 no tempo. E eu obtive os coeficientes da DFT, né, o xk, para cá de 0 a 7. E isso tem um custo de 16n ao quadrado, que não é um bom custo. Beleza. Aí o que eu fiz aqui embaixo? Bem, aqui embaixo a gente pode ver que a ideia foi intercalada. Ó. Uma amostra no sistema de cima, uma no de baixo. Então 0 para cima, 1 para baixo. 2 para cima, 3 para baixo. 4 para cima, 5 para baixo. 6 para cima, 7 para baixo.
Ou seja, a gente pode generalizar essa interpretação de índice par e índice ímpar para um conceito que vocês já devem ter ouvido falar por aí, mas eu não sei se todo mundo entende o que é a ideia do interleaving. Interleaving é como se fosse mesmo essa multiplexação dos dados. Você joga um valor para diferentes lugares de acordo com a sequência. Então aqui eu fiz um interleaving, eu joguei a primeira amostra para cima, a segunda para baixo, a terceira para cima, a quarta para baixo, a quinta para cima, a sexta, e assim sucessivamente. Eu posso repetir esse interleaving dentro dessas 4 amostras aqui e quebrar essa n sobre 2 DFT em 2 n sobre 4 DFT. Fazendo isso, eu espero que eu vou ter um custo agora que vai ser, do mesmo jeito que aqui eu diminui o custo para um pouquinho acima da metade, se eu fizer novamente isso aqui, eu vou ter um custo que vai ser um pouquinho acima de 1/4. E essa é a grande sacada. Por quê? Se o meu número de amostras for uma potência inteira de 2, eu consigo subdividir esse cara log de n na base 2 vezes. Por exemplo, aqui eu estou usando 8. 8 é 2 elevado ao cubo. Então eu consigo quebrar uma DFT de 8 amostras em 4 DFTs de 2 amostras. E o custo disso vai ser proporcional a 25%, que eu vou diminuir o custo 2 vezes. Realmente não tem como fazer uma DFT menor do que 2. Mas se eu falo, por exemplo, de 16 amostras, 16 amostras, o meu custo seria de 1/8 do custo original. Se eu faço de 32 amostras, o custo seria de 1/16 do custo original. Então percebam que o ganho de eficiência ele aumenta conforme o tamanho da FFT aumenta. Então eu tenho, não é que fica mais barato, né? É o ganho de eficiência. Obviamente que o custo da FFT ele ainda é crescente com o índice N, só que ele cresce muito mais lentamente. Aqui, pessoal, aqui eu basicamente trago por escrito essa última colocação que eu fiz. Então, dividindo esse cara aqui em outros 2 DFTs, eu chego nessa representação. Reparem que mais uma vez eu precisei intercalar, esse cara aqui vai ser 2 DFTs. Então é o x0 para de cima, o x2 para de baixo, o x4 para de cima, o x6 para de baixo. Reparem que aqui eu fiz novo interleaving na ordem. x0, x4, x2 e x6. Onde antes era 0, 2, 4, 6. De novo eu intercalei. A mesma coisa embaixo, 1, 3, 5 e 7. Então eu sei que em cima vai ficar 1 e 5 e embaixo vai ficar 3 e 7, que é o que está acontecendo aqui. Então aqui eu estou recombinando as duas n sobre 2 DFTs para poder fazer as n sobre 4 DFTs. E nesse caso aqui específico, como n é igual a 8, a n sobre 4 DFT virou a DFT mais simples que eu posso fazer. Porque, pessoal, quando n é igual a 2, eu não preciso da notação do somatório, né? Quando n é igual a 2, eu posso escrever a soma por extenso, né? Porque eu vou ter x0 vezes WNK vezes 0 mais x1 vezes WNK, onde o n é 1, desculpa, é 2. Então, tipo assim, a gente não escreve um somatório para fazer uma soma de 2, a gente simplesmente escreve a soma. E essa treliça aqui é a forma gráfica de fazer isso. Eu tenho x0 mais
x4 vezes wn sobre 4 elevado a 0, e eu tenho o x0 mais o wn de 4 elevado a 1, e isso daqui é o cálculo de uma DFT de dois elementos, com os índices x4, x0 e x4. Isso vai alimentar junto com o de baixo a entrada da DFT da borboleta para 4 elementos, que daí junto com todo o outro ramo de baixo entra na borboleta da FFT para 8 elementos. E de novo, isso daqui eu poderia propagar, eu poderia falar, com 16 eu tenho um cara desse em cima, coloco um outro embaixo e faço uma borboleta nos 16 níveis para o final. Ou seja, a estrutura se repete. É bem fácil acompanhar graficamente como que eu poderia fazer isso para um número arbitrário de n, desde que n fosse uma potência inteira de 2. Pessoal, a restrição de ser uma potência inteira de 2 está longe de ser um problema. Na verdade, né, os computadores são organizados quase sempre usando quantidades aí que são a potência inteira de 2. É do funcionamento natural de uma representação em bits. Né? Tudo é em cima de potências inteiras de 2. Então, não é uma restrição prática relevante dizer que n seja uma potência inteira de 2. E a gente tem ganhos de eficiência quando a gente faz isso. Por quê? Quando eu olho esse gráfico aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente percebe é o gráfico distintamente tem 3 estágios. Né? Eu tenho aqui a combinação da final, eu tenho aqui 2 intermediárias, eu tenho aqui 4 iniciais, mas eu tenho 3 estágios distintos. E esse número de estágios, pessoal, percebam que ele é dado pelo logaritmo de n na base 2. No caso aqui, n é 8, logaritmo de 8 na base 2 dá 3. Então, o número de estágios é dado pelo log de n na base 2. O custo, pessoal, por estágio, reparem, eu tinha visto aqui com vocês que aqui eu tenho n multiplicações complexas e n somas complexas. A gente consegue resolver esses caras aqui com 4n operações reais. Pessoal, olha aqui no estágio intermediário. Eu também não tenho n multiplicações complexas com n somas complexas. Esse cara aqui também custa 4n operações reais. E a mesma coisa aqui para o primeiro. Então, o custo computacional, pessoal, da FFT, como dada por essa estrutura, é de 4n log de n na base 2 operações em ponto flutuante. E aqui a gente percebe a diferença, porque a ordem de complexidade do algoritmo ela saiu do n ao quadrado para uma complexidade de n log de n. Lembrando que aqui a gente não precisa especificar se é base 2 ou não, porque entre o logaritmo comum, o logaritmo natural ou o logaritmo de base 2, é só um fator de escala que muda e a gente não coloca fator de escala dentro dessa notação de ordem de complexidade. Por isso, o n log de n. Pessoal, idealmente, a gente fala que um algoritmo ele é bom quando a complexidade dele é linear, ordem n. Isso a gente não tem para FFT. Até hoje não tem, também não se sabe se existe. Mas nós vamos ver, pessoal, que n log de n é muitas vezes melhor do que n ao quadrado. Né? E nos permite trabalhar com a FFT em situações onde a DFT simplesmente não alcança. Por último, pessoal, dá para simplificar esse resultado ainda um pouco mais. Se a gente observa as treliças aqui, nesse grafo de fluxo de sinal, a gente observa que todas as treliças têm o mesmo formato. Eu tenho um sinal que vem por cima, um que vem por baixo,
para cima vem um peso WKN, embaixo vem um peso WNK mais N sobre 2. É sempre metade do tamanho a diferença entre o peso que vem por cima e por baixo. É só ver aqui. Ó, se eu pegar aqui da linha que resulta em X6 e ela é combinada com a linha que resulta em X2. Reparem, ó, um entra aqui o cara que vem do X3 na entrada, outro vem aqui do XN2. Reparem para cima, a treliça WN2, embaixo WN6. Aqui o N é igual a 8. 6 embaixo, 2 em cima. A diferença é 4, metade de 8. Isso sempre é verdade. Até se eu pegar aqui uma intermediária, ó, se eu pegar aqui essa de baixo. WN sobre 2, ou seja, aqui é W4 elevado ao cubo e aqui no ramo que vai para cima é W4 elevado a 1. Metade de 4 é 2. A diferença entre 1 e 3 é exatamente 2. Então, sempre todos eles têm essa cara. E aí quando eu vejo, pessoal, ó, WN elevado a K e WN elevado a K mais N sobre 2, pessoal, WN elevado a N sobre 2, se a gente resolve isso, pessoal, dá sempre expoente de J menos Jπ. Isso aqui é sempre menos 1. Ou seja, ao invés de ter essas duas multiplicações complexas aqui, no ramo que vem de baixo, ó, eu posso colocar essa multiplicação um pouquinho antes. Repare que eu estou usando só o termo K. E no ramo que está embaixo, eu coloco o sinal de menos 1. Só que isso, pessoal, não quer dizer que eu estou trocando duas multiplicações complexas por uma multiplicação complexa e uma real. A gente não faz multiplicação real aqui. Isso aqui, pessoal, está só para indicar que, enquanto aqui em cima a gente soma, aqui embaixo a gente subtrai. Então aqui eu vou usar uma instrução de soma. Aqui eu vou usar uma instrução de subtração. Então esse menos 1 aqui não é uma multiplicação que a gente vai fazer. Não. Ele está aqui para indicar que o peso muda, mas é simplesmente falar, ó, vem um sinal daqui, ele vem aqui embaixo. E esse outro que vem aqui, ele simplesmente vai ser subtraído. Então aqui eu tenho uma soma e aqui eu tenho uma subtração. Então eu estou de fato trocando duas multiplicações complexas por uma só. A hora que eu reescrevo a borboleta da FFT, considerando essas simplificações, né, cortando o número de multiplicações complexas na metade, eu chego a um cálculo final de 2n multiplicações em ponto flutuante e 3n somas em ponto flutuante por estágio. Como o número de estágio não muda, se eu uso instruções MEC, repara, o número de somas agora é até maior que o número de multiplicações. Então inverte, eu preciso pegar o número de somas para fazer, mas eu consigo fazer então a FFT inteira a um custo de 3n log de n na base 2 operações em ponto flutuante, desde que eu tenha operações de multiplica e acumula ou multiplica e subtrai na arquitetura do processador. Isso, pessoal, representa um ganho muito expressivo. 3n log de n na base 2 comparado a 16n ao quadrado. O ganho, pessoal, ele é ainda melhor quando a gente vê a questão de memória. Porque, olha aqui, na DFT a gente tinha que armazenar n ao quadrado elementos daquela matriz WN. Aqui, pessoal, reparem como fica bem claro que os WN na verdade são os mesmos. E que eu não preciso calcular nem ele inteiro, eu preciso calcular metade dos valores dele, ó, porque eu tenho aqui um n igual a 8,
só que se eu olhar todo mundo aqui, eu usei só o Wn elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2 e elevado a 3. Eu nem usei todas as potências do Wn. Então, eu preciso armazenar somente n sobre 2 valores de Wn, ao invés de n ao quadrado. Em ponto flutuante de 64 bits, a demanda de memória cai de 256 n ao quadrado para 8n bytes. Ou seja, um custo linear com o comprimento do sinal. Então, o custo computacional ainda é n log de n. Mas o consumo de memória é linear. Isso já ajuda muito. Mas como a gente consegue até perceber aqui acompanhando o grafo, pessoal, eu vou usar o x0 e o x4 para calcular esses dois valores aqui que saem na frente. E só. Eles não são usados depois em nenhum lugar aqui no restante dos cálculos. A gente consegue fazer o cômputo que é chamado in place. Porque normalmente quando a gente escreve um código num primeiro momento, a gente costuma fazer uma solução um pouco porca para ele. A gente fica criando um monte de variável de entrada, variável de saída e um monte de variável intermediária. Isso obviamente que vai aumentar o footprint de memória na execução. Aqui, pessoal, a vantagem desse diagrama é que eu consigo, eu pego x0 e x4, eles estão armazenados na memória, né, que eu estou calculando agora. Obviamente que o cálculo é feito nos registradores do processador. Eles são copiados da memória para os registradores do processador, onde essas contas são feitas. Uma vez que eu cheguei aqui, pessoal, esses resultados que estão no registrador, eles podem ser armazenados de volta na mesma posição de memória, porque esses caras aqui eu não uso mais. E aí eu vou fazer esse de baixo e armazenar no x2 e no x. E assim sucessivamente. Ou seja, para cada fim do estágio, eu não preciso criar uma memória nova. Quando eu terminar o cômputo da FFT, a FFT vai estar onde estava o dado inicial. Essa é a ideia do cômputo in place, ou seja, o meu algoritmo consome a memória que eu já ia precisar consumir para calcular, para guardar os dados. Então, eu tenho o custo para armazenar os n sobre 2 valores de Wn, só que fora isso, o custo que eu tenho é o custo, eu precisava guardar esses dados em algum lugar. O consumo de memória é o próprio consumo de armazenamento dos dados. Ou seja, a FFT ela é eficiente em termos de operações e ela é eficiente em termos da memória consumida. Todos esses ganhos, pessoal, nos permitem usar a FFT para aplicações de alto desempenho em eletrônica embarcada, onde eu não tenho, né, eu não tenho grandes capacidades aí no recurso de hardware embarcado. Eu não vou ter nada disso aqui que eu estou usando nos cálculos, que é um processador com centenas de gigaflops de capacidade e 8 GB de RAM. Eu vou ter coisas muitas vezes mais do que 1000 vezes menores do que isso. Mas vamos observar agora, analisando os custos, como ele resolve isso. Aqui, pessoal, em relação à memória. Em relação à memória, pessoal, aqui eu precisei usar, o número fica muito grande, então usei em termos de uma potência de 2 sempre. Lembra, antes, pela limitação de memória, eu tinha que trabalhar com 5.792 amostras. Aqui, pessoal, com a memória que eu tenho, eu posso trabalhar com 2 elevado a 30. 2 elevado a 30, pessoal, é 1 giga amostras, né? É um pouquinho mais aí, numa escala decimal,
é um pouquinho a mais do que 1 bilhão de amostras. Ou seja, de menos de 6 mil amostras para 1 bilhão. Tive um ganho expressivo aí no que o meu computador consegue fazer com a mesma quantidade de memória. Aqui eu defini 8 GB, lá em cima estava definido 8 GB também. Para resolver o custo computacional, aqui, pessoal, para ele resolver exato, eu ainda pedi para ele resolver como um cálculo simbólico, né? Porque eu estou precisando resolver um 3n log de n na base 2 para igualar ao um valor fixo que eu bati aqui. E é isso ele, para resolver, né, uma equação, nossa, é a segunda vez que eu acordo a Siri aqui dando aula, mas para resolver essa equação que é transcendental, para ele tentar resolver exato, eu usei o VPA-Solve, né, que é onde eu pego a equação transcendental, ele vai tentar encontrar isso para mim, né? A princípio ele tenta até encontrar com precisão finita, mas eu não tenho garantia que ele chegue num resultado. No caso aqui, essa equação transcendental é relativamente simples e a solução dela é inteira, então ele conseguiu chegar tranquilamente aqui que o que o meu computador consegue fazer em tempo real é o mesmo que ele consegue fazer no limite da memória, ou seja, o meu computador consegue processar mais de 1 bilhão de amostras em 1 segundo, dentro da capacidade de processamento dele. De novo, isso não é realístico, né? Exatamente nesse momento eu não tenho 8 GB de memória disponíveis no meu computador e uma parcela do meu processamento está sendo ocupada aqui com outras atividades. Mas reparem, pessoal, eu pulei de menos de 6 mil amostras na memória e pouco mais de 80 mil amostras no processamento para mais de 1 bilhão de amostras em ambos os casos. Então, assim, o ganho de eficiência foi muito alto. Ó, aqui eu coloquei exatamente quanto está 2 a 30, ó, é 1 bilhão 73 milhões 741 mil 824. Ou seja, quando eu falo 1 bilhão, o meu arredondamento aqui de mais de 73 milhões já era maior do que eu conseguia fazer antes. Essa é a grande vantagem da FFT. No final das contas, o arredondamento do que eu consigo fazer já é mais do que eu conseguiria fazer antes pelo cômputo direto. O ganho de eficiência é extremamente expressivo, pessoal. No caso aqui desses cálculos que eu apresentei, é um ganho de eficiência de 185 mil vezes. É como se só por estar usando a FFT, ao invés da DFT direta, eu tivesse um computador 185 mil vezes melhor, mais rápido e com mais memória, o que é um ganho muito expressivo de desempenho. É por isso que a gente consegue fazer com eletrônica embarcada, usando a FFT, algo que eu não conseguiria fazer na cálculo direto da DFT, nem com um supercomputador. Pessoal, um último comentário aqui, é um comentário um pouco mais prático. O que eu apresentei para vocês, pessoal, foi um algoritmo da FFT chamado de FFT por decimação no tempo. A ideia é que a gente reorganizou os índices do sinal no tempo para obter a FFT. A restrição dessa FFT é que n tem que ser uma potência inteira de 2. A gente costuma dizer que n é radix 2. Obviamente que a gente viu que é um resultado muito bom, né? Para o meu hardware, eu consigo um desempenho 185 mil vezes melhor, é um grande ganho de desempenho, só que está longe de ser, pessoal, o único algoritmo de FFT que existe. Na verdade, a gente tem uma coleção de algoritmos que têm sido desenvolvidos já
há mais de 50 anos, desde o trabalho original do Cooley e do Tukey, que tem assim refinado o estado da arte cada vez mais. Por serem desenvolvimentos mais sofisticados, a leitura desses algoritmos não é tão simples, eles não são tão fáceis de acompanhar a ideia quanto decimação no tempo radix 2. Só que eles vêm do mesmo princípio. Então nós temos algoritmos de decimação no tempo, nós temos algoritmos de decimação na frequência, nós temos algoritmos radix 2, nós temos algoritmos radix 4, nós temos algoritmos radix misto, com qualquer radix. Então, existe uma coleção, pessoal, de algoritmos de FFT para as mais variadas situações, cada uma com as suas particularidades. Só para citar um exemplo, pessoal, um pesquisador descobriu que se o tamanho da minha FFT é um número que é o resultado da multiplicação de dois primos diferentes, eu tenho um algoritmo mais eficiente possível em termos globais. Qual que é essa ideia dos termos globais? Ele não vai ter o menor consumo de memória de todos, ele também não vai ter o menor custo computacional de todos, mas o equilíbrio entre o consumo de memória e o custo computacional é o melhor. Porque nesse caso a gente não precisa ficar calculando os WNs. Aqueles WNs com aquelas exponenciais complexas que tem todo um cálculo adicional para você obter aqueles valores que a gente nem está contando aqui, aquilo acaba sumindo. Então a gente tem várias soluções, pessoal, para situações específicas e que às vezes a gente conforma o problema para a solução para usar esses ganhos de eficiência. Só que obviamente que a exploração desses algoritmos está completamente fora de escopo da disciplina. Até mesmo o próprio desenvolvimento dos algoritmos, pessoal, é algo que a gente não fala, né? Porque é muito mais computação, muitas vezes, do que processamento digital de sinais mesmo. A gente já vira um pouco a fronteira mais para o lado ali do pessoal do BCC. E a ideia aqui, pessoal, é usar a transformada rápida de Fourier como uma ferramenta. Para isso, pessoal, nós temos bibliotecas que são disponibilizadas aí, que são altamente eficientes. O próprio MATLAB, pessoal, ele calcula FFT, dependendo do computador que você tem, ele usa bibliotecas distintas. Se você tem um computador com processador Intel, o MATLAB vai utilizar as rotinas da biblioteca Intel MKL. MKL é um acrônimo para Math Kernel Library. É uma biblioteca que a Intel disponibiliza até gratuitamente para todo mundo poder usar com os seus compiladores, onde aqui ele tem rotinas muito eficientes para fazer FFT de qualquer tamanho, de qualquer jeito, qualquer tamanho, geral. Então, se você tem um computador Intel e quer fazer esse tipo de trabalho aqui, tá certo que o MATLAB já empacota isso para você, mas a mágica está nessa biblioteca Intel MKL, para obter as FFTs super rápidas. Se você tem um computador com processador AMD, o MATLAB utiliza as rotinas que são disponibilizadas em código C da FFTW. FFTW, pessoal, é um trabalho, é um site que vem de um artigo publicado no final da década de 90 por dois italianos, mas basicamente ele se traduz como a transformada de Fourier mais rápida do Oeste, né? Fastest Fourier Transform in the West. É um nome aí de brincadeira que eles fizeram, mas é muito conhecido. O FFTW, pessoal, os algoritmos de FFTW, eles, em termos de eficiência, eles ficam um pouquinho atrás das soluções de fabricante, como o Intel MKL. Porque o Intel MKL, ele obviamente explora toda a arquitetura interna do processador Intel para dar um ganho adicional nos resultados. Enquanto o FFTW, ele é escrito em C
e ele é otimizado usando rotinas automatizadas, enquanto esse aqui é otimizado ali à mão até as últimas consequências. Então, esse cara aqui é bem específico para a plataforma. E a gente não tem muitos microcontroladores da Intel por aí. Não é um fabricante reconhecido por sua penetração no mercado embarcado. Mas a gente tem vários outros microcontroladores, pessoal, que a gente programa usando C. E aí a FFTW é uma opção para eles, porque aqui eu tenho uma biblioteca em C. Basicamente, o que eu preciso fazer? Eu preciso baixar o header, sabe, aquele arquivo .h, na hora de compilar, e observar quais são os comandos que aquele header inclui ali, e compilar o programa com um compilador em C da minha escolha para executar na plataforma da minha escolha. Então, enquanto o Intel MKL só vai funcionar para processadores Intel, esse cara aqui vai funcionar para um processador AMD. A AMD, pessoal, ela tem uma versão da biblioteca dela, tipo Intel MKL, mas eu não lembro o nome agora, mas a AMD também tem uma biblioteca própria otimizada. Mas o que eu acho importante do FFTW, pessoal, é que esse cara aqui funciona no Arduino, programado em C. Ele vai funcionar num Raspberry Pi. Ele vai funcionar num ARM A4, A5, A6, A9. Qualquer lugar que você possa programar em C, ou seja, basicamente todo lugar, porque eu realmente não conheço uma única plataforma que a gente não possa programar em C, é por isso que vocês aprendem C, você consegue aplicar a biblioteca da FFTW. E ela é muito eficiente. Eu falei para você, ela não é igual uma biblioteca de fabricante, otimizada para uma certa arquitetura, ela é genérica, mas realmente, pessoal, em termos de código aberto, ela é a biblioteca que vocês devem utilizar para desenvolvimento de software embarcado. Agora, pessoal, que a gente tem acesso ao MATLAB na instituição, né, tem como a gente fazer desenvolvimento de software embarcado dentro do MATLAB. É algo que eu quero inserir no processamento digital de sinais no futuro, mas vou precisar de um tempo para organizar isso daí. Nesse caso, pessoal, por exemplo, eu poderia colocar a gente tem ali alguns kits VHDL que tem um processador também, né? São kits híbridos. Eu poderia plugar ele aqui no meu computador e desenvolver, a partir de um script do MATLAB, um código que vai rodar ali dentro. Enquanto para uma simulação no MATLAB o meu computador vai utilizar a biblioteca Intel MKL, para produzir o código C que vai rodar num BeagleBone que a gente tem aqui ou nas outras placas da Altera, ele vai usar o FFTW, ou seja, ele já é esperto bastante para usar a biblioteca mais genérica quando ele, né, não pode usar a biblioteca otimizada para uma arquitetura x86-64, que não é o que eu vou ter na eletrônica embarcada. Então, mesmo se mantendo com o trabalho dentro do MATLAB, saibam que se você está trabalhando com embarcados, fundamentalmente o MATLAB vai estar empacotando para você ali essa biblioteca, né, o FFTW. E aqui é um link, pessoal, um site que vocês podem visitar depois. Lá tem material extra para ver como faz para inserir essas bibliotecas, mas dentro do que a gente vai trabalhar aqui, nós vamos falar da FFT, a IFFT, né, no ambiente computacional. Tem um outro paradigma de transformada rápida de Fourier que é diferente, que às vezes pode ser mais eficiente que a FFT, que é, no caso, a transformada de Gortzel. A transformada de Gortzel, pessoal, é um algoritmo alternativo de transformada rápida de Fourier, mas ele tem uma aplicação bastante específica. Enquanto esses caras aqui a gente vai usar para fazer a FFT direta ou inversa do sinal inteiro, para obter todos os coeficientes
da frequência, no Gortzel, pessoal, eu posso fazer para obter só um conjunto de coeficientes. Por exemplo, eu tenho um sinal aqui, mas eu não quero saber todos os coeficientes da FFT dele. Eu precisava saber só de uns 3 que eu queria ver. Nesse caso, a gente pode usar a transformada de Gortzel. Ela é, na verdade, uma transformada rápida de Fourier. Ela vai funcionar, na verdade, só como essa treliça, mas, por exemplo, eu quero só esse x de 3 aqui. Então, ele vai somente fazer essas contas onde chega no x de 3. O resto, né, as outras contas que não são necessárias para chegar ao x de 3, ele vai ignorar. Obviamente que isso vem um custo extra de organização das contas, mas ele acaba valendo a pena quando você realmente precisa. Se você precisa de menos da metade do número de pontos da FFT, o algoritmo de Gortzel começa a ficar competitivo em relação às soluções completas que você pode fazer tanto aqui na biblioteca de fabricante ou numa biblioteca genérica. E, de novo, essas bibliotecas aqui também oferecem uma implementação do algoritmo de Gortzel. Então, é algo que está aqui só a caráter informativo, porque em várias situações vocês vão ver, pessoal, que a gente muitas vezes não está interessado, principalmente quando a gente tem uma aplicação de análise, a gente não está interessado em todos os coeficientes. Se a aplicação é de processamento, a gente precisa de todos os valores. Mas se eu já estou fazendo análise de um sinal, normalmente a nossa análise é específica para alguns valores da resposta em frequência ou do conteúdo em frequência do sinal. E aí a gente tem um método alternativo aí que traz o seu ganho de eficiência também. Beleza, pessoal? Essa aula eu sei que foi em caráter mais informativo, mas já a partir da quinta-feira a gente vai começar a ver algumas aplicações já com a FFT. Alguma dúvida? Acho que não, professor. Então, beleza, pessoal. Bom descanso para vocês. Até quinta-feira. E amanhã, se alguém tiver qualquer coisa que queira conversar, eu vou estar aguardando vocês no horário de PA. Até mais, professor. Beleza, professor. Até mais. Falou. Até mais, professor.